lembram que lá no tutorial da Make Grande, quando eu fiz a sobrancelha descolorida com maquiagem, eu disse que queria explorar bastante as variações de estilos que dá pra fazer na maquiagem com essa sobrancelha? Bom, a escolha de hoje é uma make simples, mas coloridinha, que eu acho que vai trazer uma vibe mais delicadinha, porém com presença. Então, pra começar, vou usar o hidratante que eu comprei pra sobrancelhas, né? Porque se a gente descolore a sobrancelha, na verdade já tem que cuidar antes, né? Já tem que começar a cuidar antes. Principalmente pra quem, como eu, já está nos 30 anos, né? Acabei de fazer. Mas quando tá chegando, assim, já é bom ir cuidando das sobrancelhas, porque chega um momento que elas começam a cair, né? É natural. E aí, além disso, eu ainda taquei química na bichinha. Então vamos hidratar ela. Por enquanto eu tô usando esse daqui, que foi o que eu encontrei na hora. Esse é da Ruby Rose com a Natalia Beauty. E é baratinho, né? Eu encontrei ele lá na loja, achei bonitinho. Ruby Rose também já é uma marca muito boa, então resolvi testar. Mas eu sei que tem outras marcas também que eu quero testar também. Enfim, eu só quero deixar minha sobrancelha bem forte. Agora eu vou hidratar os meus olhos. Eu tenho vários hidratantes pra essa região, mas na pré-make eu gosto mais de usar esse daqui mesmo, porque ele é bem líquido, né? Daí ele seca bem rápido, acaba sendo mais prático na pré-make. Agora eu vou usar o hidratante da Salve pra conter bem a oleosidade da minha pele, porque essa make de hoje vai ser o quê? Exatamente, vai ser bem glowzinha. E tá bom de hidratação, porque agora nós vamos pra base e com certeza nós vamos usar essa da Xiglan, que como eu já disse em outro vídeo, é a única que eu tô tendo com esse efeito mais hidratante. Pra quem não sabe, é esse tipo de base que traz um acabamento mais natural pra sua pele e deixa com um aspecto mais iluminado. E normalmente é um tipo de base que não cai bem com uma pele muito oleosa, tá? A minha é bastante oleosa, por isso eu uso essa base ou bases com esse tipo de acabamento em momentos muito específicos e sabendo das consequências. Essa base aqui, ela não tem a cobertura tão boa quanto a outra mate que eu tenho da Xiglan, né? Então eu vou usar um pouquinho só de corretivo. Parece muito aqui, tá, gente? Mas não tá muito não. É porque eu tenho medo de apertar muito e sair muito produto, e aí aqui tá só a rapinha, a sujeirinha da cerda do corretivo. E daí só como ele tem um fundinho um pouco mais quente do que a base, eu vou voltar com a parte suja de base aqui na beiradinha só pra trazer um acabamento entre o corretivo e a base. Mas então agora vamos para o contorno. Hoje eu vou usar esse da Xiglan mesmo, porque ele tem uma pigmentação suave que dá pra ir construindo. O de nariz também, mas só pra devolver um pouco da sombra aqui pra essa região. E eu quero iluminar essa região da olheira, então eu vou usar esse corretivo da Xiglan. Eu geralmente nem uso muito ele, porque sempre me dá um pouco de medo, porque ele ilumina até a sua alma, mas ele rende muito e ele tem muita cobertura. Geralmente eu fico desesperada quando eu tô usando ele. Dangos, quanto ao blush, eu tô bem na dúvida, viu? Porque eu não sei se eu uso um tom mais frio, mais rosinha, pra combinar com o delineado, ficar mais harmônico, que daí eu acho que fica mais romântico ainda, mais delicado, sabe? A cor do delineado, até o momento de agora, na minha cabeça, vai ser azul. Daí a outra opção é usar um blush mais laranjinha, que é a cor oposta do azul no círculo cromático. E daí fica uma combinação um pouco mais ousada. Aí, o que eu faço? Bom, acho que eu vou de laranjinha mesmo. E daí no caso vai ser esse da Xiglan, que é o único líquido laranjinha que eu tenho por enquanto. Nossa, eu desci muito. Tô achando que é contorno. Bom, mas ele é bom também porque ele é bem suave, né? Esses produtos que eu tenho da Xiglan, eles são produtos bastante suaves, que você consegue ir construindo camadas sem você se preocupar em dar uma chineladona logo de cara. E eu não sei se você reparou, mas essas duas cores, o azul e o laranja, são as cores da minha identidade visual e eu adoro combinar elas. Pra selar eu vou usar essa paleta aqui, que não tem como eu mostrar pra vocês, porque eu já comentei antes que uma das cores tá quebrada e aí eu não consigo levantar ela. E eu vou usar esse tom, que eu acho que ele tá no intermediário, ele não é nem muito quente e nem muito frio. E ele é bem fininho. Eu acho que ele traz esse efeito de um iluminado mais espelhado, sabe? Ele não é tão assim, tchá!
Daí, além das bochechas, eu optei por usar aqui um pouquinho no queixo e no arco do nariz, que eu acho que dá um efeito bacaninha. Inclusive, eu esfumei um pouco do blush aqui no nariz também, eu acho que ficou uma gracinha. Eu vou selar a olheira aqui com esse pó da Glam e usar só a parte de cima, que é o compacto, que é pra essa região dos olhos, da olheira. Ele sela e ilumina, então... Vou usar o pó da Bruna Tavares na cor Unique Quartz. E eu vou usar ele só aqui no centro do rosto, que é o lugar que a oleosidade fica mais aparente, né? Pra atrapalhar a nossa vida. E eu escolhi esse da Bruna Tavares porque ele tem esse acabamento mais aveludado. Normalmente não é o ideal pra minha pele, mas como nós queremos uma pele glow, ele é mais interessante pra isso, porque ele não tira esse acabamento hidratante natural da base. E agora pro olho, vamos começar com um pouquinho de corretivo, né? Eu vou usar um pouco desse blush que é um duo da Glam e eu costumo usar ele como bronzer. Hoje eu vou usar um pouquinho dele aqui nessa região do nariz, dar uma esquentadinha aqui e já vou trazendo ele bem pra bordinha da sobrancelha e fazendo o côncavo aqui, ó. E eu vou usar ele aqui embaixo do olho também. Eu vou selar a pálpebra com uma sombra bem clarinha, que inclusive serve pra iluminar também. É um rosinha muito clarinho, que quase não tem pigmento rosa mesmo, sabe? Até vou trazer aqui assim, ó, pra essa parte, que daí dá essa iluminada. E finalmente o tchan dessa maquiagem, que vai ser um delineado simples, mas bem coloridinho. Pra começar, assim, eu quero usar um produto da linha d'água e eu queria que fosse no mesmo tom do delineado, mas eu não tenho exatamente no mesmo tom e eu não quero usar o produto líquido na linha d'água, porque geralmente incomoda bastante, eu sinto bastante incômodo. Então eu vou usar esse que é num tom um pouco diferente, mas eu acho que vai ficar legal do mesmo jeito. É o lápis da For Makeup, ele é muito bom, ele é bem pigmentado e ele não tá durinho. Eu tenho ele já tem um tempo e ele não ficou durinho, tá? Então isso é um ponto positivo, porque tem alguns lápis que depois de um tempo ele fica duro e machuca a linha d'água, e aí eu acabo jogando fora. E esse aqui não, esse aqui ainda tá macio. Ó, ele sai sem machucar o olho. E aí, além de passar aqui embaixo, eu quero passar em cima. Lá em cima não vai ter como mostrar, porque, né, não tem como. Agora sim, eu vou usar esse tom clarinho de BT Velvet. Esse é o Mint Blue, se eu não tô enganada. E fazer um delineado gatinho em volta de todo o olho. E aí eu pego bem rente ao cílio e aos pouquinhos eu vou dando acabamento. Em cima a mesma coisa, vou pegar bem rente aos cílios. Eu vou deixar bem fininho, porque a minha pálpebra ela é coberta. E a gente vai construindo esse gatinho aos poucos, sem engrossar muito. E eu quero fazer ele mais reto, eu não vou subir tanto ele, por isso não precisa engrossar muito aqui no gatinho. Sem pegar mais produto e limpando a sujeirinha do pincel, eu vou pegar o que já tem aqui no olho e vou puxar. Pra fazer esse delineado, eu tô usando esse pincel WB700 da Macrylan. Ele é um pincel chanfradinho, ó, ou seja, ele tem as cerdas tortinhas assim, de baixo pra cima. E ele é bem fininho, ele é perfeito pra fazer delineado. Daí eu vou usar essa sombra líquida que eu tenho, Que na verdade tá na rapa, mas eu acho que vai dar porque eu quero fazer. eu vou pegar um pincel mais pontudinho assim, ó, e vou usar ela só em alguns pontos do delineado. Essa sombra tem um acabamento mais metalizado, então eu acho que o efeito fica muito bonito. E pra finalizar o olho, eu tô pensando em usar o BT Velvet Royal como máscara de cílios. Eu espero que não caia os meus cílios, porque ele venceu em março. Mas vamos ver, se começar a arder, aí lascou, vou ter que ir lá lavar toda a maquiagem. Eu vou pegar um pentinho de sobrancelha, é descartável, tá? Eu comprei um saquinho de negócio descartável só pra poder sujar assim à vontade, porque isso aqui é muito difícil de lavar desses pincel depois. Nossa, eu já fiz isso antes e pra lavar é tenebroso. E daí é bom que eu acho que vai combinar com o tom do lápis que a gente usou na linha d'água. E aí de uma forma ou de outra vai fazer sentido as cores, né? Para os lábios eu vou usar o contorno desse duo da Glam. Eu gosto do tom dele porque ele é mais friozinho, ele tem esse fundo mais frio. E tentar combinar com esse batom da Boticário, que eu meio que sou viciada nele. E eu acho que a combinação funcionou. Bom, e terminamos a make, amores. Eu vou finalizar o look todo e já volto.
ficou bem criativo e ao mesmo tempo é simples, assim. Dá um destaque, né? E é mais românticazinha também, uma coisa mais, não sei, mais fadinha, talvez. O lado ruim da sobrancelha descolorida que eu descobri na marra foi justamente que, por ela estar mais clara, acaba que se você suja de maquiagem enquanto tá fazendo a pele, que às vezes a esponja pega com base, às vezes o pincel também acaba esfumando o blush aqui por cima, ela acaba sujando mais, manchando mais, você consegue ver que tá manchada. E aí pra limpar, minha gente... A bichinha é danada pra limpar como tá clarinha, hein? Como que as loiras fazem? Nossa! Esse foi o único lado ruim que eu vi até agora. E já tá quase na hora de eu retocar ela de novo, ó. Mas eu gostei bastante, eu tô adorando. E eu gostei bastante da maquiagem também. Eu achei que deu pra criar efeitos bem legais com essas cores. E você? Me conta nos comentários o que você achou. Eu espero que você tenha gostado do tutorial, da make. Qualquer dúvida que tiver, pode me perguntar nos comentários. E se inscreve no canal pra acompanhar todas as makes que a gente vai fazer. E é isso, amores. No mais, te espero no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, até logo!